Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Toda terça, nesse horário, a gente conversa com o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, Dr. Renato, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da Nova Manhã. Hoje vamos falar de novidades aí, pesquisas que estão trazendo algumas novidades, algumas descobertas ligadas aí à doença de Alzheimer. Verdade, Mauro. Bom, doença de Alzheimer é um transtorno degenerativo, né, neurológico, progressivo, né, que ainda infelizmente nós não temos um tratamento que vise a cura, então ele é progressivo e virtualmente fatal para todo mundo, que vai dando uma deteriorização cognitiva do raciocínio, da memória, progredindo aí para um comprometimento das atividades da vida diária, com sintomas comportamentais, neurológicos, psiquiátricos. Acho que muitos dos que estão nos acompanhando aqui têm na família ou já conheceram alguém que desenvolveram esse tipo de demência classificado dentro das diferentes demências, né? A boa novidade, né, nessa área, que é um estudo brasileiro feito em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que a presença de um gene específico, né, dentro de algumas pessoas, eleva o risco em até 15 vezes daquele indivíduo ter o Alzheimer. Não é uma doença exclusivamente genética, tem o gene é igual a ter Alzheimer, mas isso traz uma possibilidade de terapias que visam suprimir essa ação desse gene, né, dessa parte genética, e com isso diminuir aquele depósito. O Alzheimer acontece porque algumas pessoas produzem uma proteína que se deposita no cérebro. Então, você descobrir a causa de quem manipula mal essas proteínas, elas acabam sendo depositadas, elas não são depuradas como deviam, e esse acúmulo acaba levando ao Alzheimer, eventualmente é uma porta de entrada para a supressão desse gene e, consequentemente, nós começarmos a falar de algum medicamento que possa visar a cura. Então, essa é uma boa notícia, né? Que a gente, essas terapias gênicas que vêm por aí, como a gente tem usado bastante em câncer, elas podem ser, e mesmo as vacinas terapêuticas, né, essas vacinas com RNA mensageiro, podem induzir a produção de elementos que neutralizem esses genes que se expressam na maneira do Alzheimer. Então, essa é a primeira boa notícia. E outro estudo recente que saiu também brasileiro, aqui na Faculdade de Medicina da USP, fizeram junto com o México, Mauro, foi publicado também numa revista importante. Esse primeiro estudo de Porto Alegre foi na Nature, numa revista importante. Esse estudo de São Paulo também foi na Alzheimer e Demência, o nome da revista, mostrou aquilo que reforçou um aspecto que a gente já sabia, né? A gente sabe que o risco maior de Alzheimer está ligado a consumo de álcool, a fumo, a depressão, a falta de atividade física, diabetes, mas mostrou que a quantidade de horas, de anos de estudo que o indivíduo tem durante a vida é um fator também decisivo na evolução ou não de Alzheimer. Ou seja, aqueles que têm pelo menos 4 anos de estudo, né, na vida, para frequentar a escola, tiveram a oportunidade de fazer a universidade, diminui muito. Quanto maior o número de anos de estudo, menor o risco de desenvolver Alzheimer. Foi uma pesquisa enorme, feita com mais de 20 mil idosos. Ressaltando, né, Mauro, que quando a gente fala de educação das nossas crianças, de um futuro para elas, nós estamos falando de futuro, de oportunidades, de acessibilidade, de igualdade, mas estamos falando também de diminuição de risco de demência no futuro, risco de Alzheimer menor, ou seja, mais anos de estudo, acesso à educação nas fases precoces da vida. Isso vai implicar lá na frente a criar uma reserva cognitiva, que nós chamamos, que é capaz de proteger contra o Alzheimer. Olha que dado interessante. É interessantíssimo isso. E isso eu imagino, doutor Kifuri, que esteja relacionado talvez ao funcionamento do nosso cérebro, é isso? Exatamente. A gente, quanto mais cria circuitos, especialmente na infância, você utiliza esses circuitos cerebrais, a ativação desses circuitos faz parte do que nós chamamos do neurodesenvolvimento, né? Você cria uma plasticidade maior, quanto menos você é estimulado,
aquelas vias daqueles circuitos elétricos ficam restritas a uma área cerebral menor, e essa estimulação mais global, de uma forma do córtex frontal, especialmente, de áreas mais nobres, acaba fazendo com que o seu uso, né, obviamente, de toda essa ferramenta, né, desse maquinário cerebral neurológico, produza ali uma ativação de circuito que, obviamente, lá na frente vai ter esse impacto. Então, é interessante que essa é uma reserva que você cria, né, que não como uma reserva nutricional, como uma reserva física, você cria também uma reserva neurológica para proteger o futuro dessas condições. Muito bacana, muito bacana. Se não bastassem argumentos para a gente defender a educação, tem mais um agora. Mais um importantíssimo. Não é? Né? É isso aí. Os se tratamentos ainda para Alzheimer, a gente falou outro dia aqui que tem drogas novas chegando, anticorpos monoclonais, mas ainda não tem aqui no Brasil. Então, nós vamos torcer para que esses dados genéticos, que a gente possa inibir esses genes, né? O Epson E4 é o nome desse gene que descobriram, Epson E4, ele possa estar aí sendo também um divisor de águas aí na condução. É a principal causa de demência hoje nos seres humanos, com o avançar da idade, o aumento da expectativa de vida, é o Alzheimer, algo que preocupa todos nós ali, com o envelhecimento da população, né? Lembrando que em 2000... Fala, pois não. Não, a população de fato está envelhecendo e é cedo que a gente começa a se preparar para esse envelhecimento, né? Se a gente começar a tomar todas as nossas medidas cedo de preparação para envelhecer bem, a gente chega lá longe com qualidade de vida e com saúde. É isso aí, a gente conhece os caminhos, são vários deles, né? Então é só a atividade física, o não sedentarismo, o fumo, o álcool e uma alimentação saudável, isso ajuda. E a educação agora entrando cada vez mais forte nesse processo. Que é a parte que a gente exercita o nosso cérebro. Dr. Kifuri, obrigado, viu? Obrigado por hoje, uma boa semana, até semana que vem. Eu que agradeço. Ana, Mauro, um grande abraço a todos que nos acompanham, até semana que vem. Boa semana a todos. Até. 6h58. Você continua exercitando o seu cérebro aqui com a gente, ficando muito bem informado, muito bem informada, aqui na Sintonia da Nova Brasil.